Bom dia, turma. Vamos dar prosseguimento à nossa aula de industrialização. E a gente vai começar a estudar agora os países recentemente industrializados. A gente vai falar sobre o quê? Os países da América Latina, né? Então, nós já estudamos o processo industrial, os países de industrialização planificada, já estudamos os tigres asiáticos. Então, a gente vai falar agora, a gente já falou dos países pioneiros, lógico, né? E a gente vai falar dos países recentemente industrializados, para a gente terminar nossa aula falando sobre a industrialização brasileira, ok? Então, vamos lá. Então, quem são esses países recentemente industrializados, tá? A gente vê aqui que na América Latina a gente tem 3 países fortes, tá, na questão industrializados, tá? Eles são os maiores países, são os mais industrializados. São eles: o Brasil, o México e a Argentina, tá? Os outros não são, não como eles são, tá? Ainda na América Latina existe países que são totalmente o quê? Agrícolas. Nós vamos estudar isso aí mais pra frente, tá? Mas os que são muito fortes na questão industrial são esses 3 aí, tá? São exemplo para outros países. Essas nações, elas passaram por um processo de industrialização tardia. Por quê? Enquanto a Inglaterra, os Estados Unidos, a França estavam na sua primeira revolução industrial lá no século XIX, né? Aí entramos no século XX, já estavam começando o seu processo da segunda revolução industrial. Esses países ainda eram o quê? Países agroexportadores de matérias-primas. Então, muitos desses países aí começaram a sua industrialização a partir da década de 30, tá? E o Brasil foi um deles. Qual é a característica deles, né? Grandes exportadores de produtos agrícolas e minerais para países desenvolvidos, né? Então, eles faziam essa exportação para que a indústria desses países corresse perfeitamente. Então, por isso essa demora, né? Dívida externa, eles contraíram dívida externa muito grande, né? O empréstimo ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Crises econômicas que ocorreram durante bastante anos neles, né? Que são o quê? Frequentes até hoje, tá? Esses países também são chamados de novos países industrializados, NPI. Por quê? Qual a característica deles, né? Eles tiveram um forte crescimento econômico, tá? E isso é até hoje. Grande abertura do exterior, do capital externo, né? Economias dinâmicas e competitivas entre si e entre o que? Países também no exterior, tá? Então vamos lá. Como que aconteceu esse processo de industrialização? Então, ele começou no final do século XIX para o começo do século XX, igual eu falei pra você. Eles tiveram intensidade no século XX. Ah, mas como você fala do século XIX? No século XIX, tá? Começou a ter, em muitos desses países, principalmente no Brasil, pequenas indústrias ligadas ao quê? Ao setor do café, tá? E a gente vai falar isso aí no Brasil mais pra frente. A Dona Maria I, né, ela assinou um decreto que o Brasil não poderia ter o quê? Indústria. Por isso que a gente demorou muito nesse processo industrial, tá? Somente quando, né, na década de 30, a partir do quê? Da crise de 29. Por que a partir da crise de 29? Gente, os Estados Unidos já estavam na segunda revolução industrial. E ele que comprava praticamente nossa matéria-prima toda para sua industrialização. Houve a crise que acabou praticamente com o comércio todo internacional e teve uma crise financeira e econômica que a gente já estudou diversas vezes. Então, os Estados Unidos se fechou completamente. Então, nessa época, os países do mundo dependiam de quem? Da economia norte-americana. Então, o que aconteceu? Né, com muitos desses países aí, tiveram a redução nas importações
e dificuldades para o quê? Para importar seus produtos, porque o maior comprador não queria, né? Então eles tiveram que fazer o quê? Um avanço da industrialização para substituir o quê? Essas importações, tá? Aí existia nesses países o quê? A chamada aristocracia latifundiária, né? Que era quem? Os grandes fazendeiros dos seus países. Então, o que eles tinham? Eles tinham capital de sobra. Então, eles começaram o quê? A investir e se tornaram quem? A burguesia industrial e financeira desses países, tá? Então, parte do dinheiro dos fazendeiros foi o quê? Emprestada para o quê? Para se formar essas indústrias. E a maior parte dos trabalhadores eram quem? Os imigrantes europeus, tá? Que vieram aqui para a América. Vamos lá. O Estado, qual foi o papel dele nesse processo industrial? Ele foi muito importante, porque ele deu o pontapé para investir nas empresas de quê? De bens bens intermediários e a questão de infraestrutura. Por quê? A gente já estudou lá no começo, né, que para uma indústria, ela ir para um determinado local, ela precisa de o quê? Uma das coisas é infraestrutura. Então, ela precisa de comunicação, ela precisa de o quê? Mercado consumidor, matéria-prima, para ela o quê? Ela se localizar, né? Que são os fatores locacionais. Então, o que seria essa questão dos bens intermediários? É a transformação do quê? Da matéria-prima, tá? Símbolos estatais na época. A maior parte das primeiras indústrias, tá? Isso aí houve exceção, tá? Mas assim, os símbolos estatais desse processo industrial foram o quê? As empresas de petróleo, né? Aqui no Brasil, a Petrobras, no México, a Pemex, na Argentina, a YPF e na Venezuela, a PDVSA. Então, até hoje mesmo, essas empresas estatais, elas são símbolos da questão indústria. Por quê? É a questão da energia, tá? Vamos continuar. Aí houve a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu com essas indústrias no pós-guerra? O modelo, tá, industrial, ele começa a se desgastar, ele se esgota. Por quê? Começa a entrada de capitais estrangeiros. Aquele que existia antes, ele acaba. Então, há uma nova era no processo industrial, porque a terceira revolução industrial, ela também já estava para acontecer daqui a um tempo, tá? A gente está ainda na segunda revolução industrial. Então, a chamada é o quê? As multinacionais. Né? As multinacionais são o quê? São aquelas empresas que têm matrizes em países industriais e elas começam o quê? A colocar filiais em países que subdesenvolvidos. Então a América Latina ganhou bastante dessas multinacionais. O Brasil também ganhou muito dessas indústrias multinacionais, principalmente na época do JK, a Volkswagen, a Ford, né, veio para cá. A gente vai estudar sobre isso daí. Então o governo, ele abriu as portas para o quê? Para essas empresas, tá? A questão do processo de industrialização baseada onde? Num tripé. Que tripé era esse? Ele era baseado no quê? No capital estatal, né, o capital do Estado, o capital nacional, que geralmente era o capital da burguesia industrial ali, tá? E o capital estrangeiro. Então a industrialização, ela era baseada nesses três processos, tá? E o modelo de industrialização vigorou até em outros países também menores, tá? Que Venezuela, Chile, Peru e Colômbia. Que assim, eles têm uma industrialização, mas não tão forte como esses três que a gente está falando, o Brasil, o México e a Argentina, tá? Vamos lá. E como que é esse modelo de substituição das importações que a gente viu ali no comecinho que esses países tiveram que fazer? Qual a característica desse modelo? Crescimento econômico elevado até a década de 80,
né? Então, esses países começaram a se desenvolver e a crescer muito rápido economicamente, tá? Demandou a importação de máquinas e equipamentos, porque precisava, né? As indústrias eram instaladas e com elas vinha a tecnologia de fora. A questão da infraestrutura, que precisa, né? Isso daí não tem nem como falar. Incentivou o quê? A produção interna de bens de consumo. Então, a questão do bem de consumo é o quê? O consumidor ali, ele tinha um produto industrializado, ele não precisava mais comprar de fora, né? E dependência do capital e a tecnologia totalmente do estrangeiro. Então, isso daí, gente, esses 5 pontos era o quê? Era um modelo que eles tinham do quê? De substituição das importações, tá? Quais são as causas, né? As consequências positivas desse tipo de modelo, né? O que isso trouxeram de bom para esses países que adotaram esse tipo de modelo? Crescimento econômico expressivo, que a gente viu ali, foi muito rápido, né? Os países saíram de um processo de agroexportador para industrial, né? Geração de emprego, muita gente, né? Saiu do campo e foi para a cidade, o êxodo rural. Ampliação do mercado consumidor, lógico, né? Isso aí é uma consequência normal. Diversificação, né, dos produtos exportados. Então não era só uma coisa, começou uma diversificação até no parque industrial, né? E a questão de bens industrializados foram diversos, né? Diversificação aí. Então isso aí foi bom, foi excelente. Mas a gente também não tem a questão do quê? Das consequências negativas, né? Instalação das multinacionais ou transnacionais, né? Que a maior parte delas veio para cá, sufocando quem? As estatais. Muitas empresas nacionais não suportaram o que? A concorrência, faliram. Porque não tinha a questão da tecnologia, né? Que vinha do quê? De fora. Então, muitas delas fecharam, elas não conseguiram estar acompanhando muitas dessas multinacionais. E outras foram compradas pelos grupos transnacionais. Então, se você está falindo, então vem cá, a gente compra de você e pronto, acabou. Então, a gente tem que ver o que os dois lados desse modelo aí. Por um lado foi bom e o outro lado ele foi muito ruim, tá? Vamos continuar aqui. E onde está localizado esses complexos regionais, né? Desses 3 países aí que a gente está falando da América Latina, né? Geralmente eles são localizados aonde? Nas regiões metropolitanas, onde está o centro financeiro, o centro político ou até mesmo o centro econômico do país, tá? Vamos lá, o Brasil. Ali no Triângulo, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? As principais indústrias são localizadas ali. No México, no eixo Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, né? Então são essas 3 cidades aí. Na Argentina, né? Ali no Buenos Aires e Rosário. Então a gente pode ver que, tirando o Brasil, tá? No México, a cidade do México é a capital e a Argentina, Buenos Aires é a capital, tá? E em outros países, concentrações menores, né? Os países menores. Caracas, Venezuela, Bogotá, Colômbia, Lima no Peru e Santiago no Chile, que são o quê? São as capitais. Então os complexos, né, as principais indústrias da América Latina estão aonde? Concentrados nesses lugares aqui, tá? Vamos continuar ali. Tudo são flores? Não. A gente viu que muitas dessas indústrias teve o quê? Um crescimento rápido, tá? Até mais ou menos o que? Na década de 80. Só que nós deparamos com várias crises. A década de 70 teve uma grande crise, principalmente na crise do petróleo de 1973, que foi assim, abalou o mundo todo. A gente teve a crise de 80, que é chamada crise perdida, né? A década perdida. A gente teve a 1990, uma crise também muito grande de bancos no mundo todo. A gente teve no ano de 2000, né, a crise imobiliária nos Estados Unidos. Então a gente vai ver
Essas crises financeiras, qual foi o impacto que elas tiveram aonde? No processo industrial desses países da América Latina. Então, vamos lá, década de 70 e 80. Lembrando que a maior parte dos países da América Latina, né, um exemplo, Brasil, Argentina, o Chile, estava com o quê? Com ditaduras militares, patrocinada pelos Estados Unidos, tá? Então, em 1970, houve um aumento do crédito do mercado financeiro internacional, porque os bancos dos países desenvolvidos passaram a reciclar petrodólar. O que acontece? O que é o petrodólar? Petrodólar é o seguinte, é um termo que foi inventado na década de 70 para que aqueles países que compram e aqueles países que vendem petróleo. Então, eles só compram o quê? O petróleo em dólar, não compra em nenhum outro tipo de moeda. É como se fosse o quê? Uma relação comercial. Os países da OPEP, que são os países produtores e exportadores de petróleo, eles fazem isso? Não. Eles não só vendem petróleo no dólar, eles também vendem com qualquer outra moeda. Para o que? Até dar uma parada na questão do dólar. Mas nessa época, só se comprava petróleo no dólar, que era a moeda. Então, os bancos, né, começaram o quê? A dar crédito para esses países para comprar o quê? O petróleo em dólar, tá? Então, o dinheiro estava rolando. Houve o quê? A queda nos juros, tá? Nesse crédito que estava acontecendo aí. A oferta de dinheiro no mercado financeiro fez as taxas de juros que caírem após 1973 por causa do que? Da crise do petróleo que ocorreu na época, principalmente a partir de 1975, tá? A questão dos juros flutuantes. O que é um juro flutuante? É um juro, tá? Que ele acompanha vários índices. Eu vou dar um exemplo. Existe um índice que chama IPCA. O IPCA é um índice que mede o quê? A inflação no Brasil. Ele chama índice de preço ao consumidor amplo, tá? Então, ele é medido do dia 1º ao dia 30 ou 31 de cada mês. Ele mede o quê? A questão do aluguel, a questão de preço, e dá um apanhado e vê quanto está a inflação. Então, o juro flutuante é baseado o quê? Estou dando um exemplo, nesse IPCA. Existem vários outros índices, tá? No Brasil e em outros países. Então, os juros flutuantes, tá? Eles não foram fixados. Então, cada país tinha o seu, tá? No patamar de quando os empréstimos foram tomados. Porque quando esses empréstimos eles foram adquiridos, não se sabia que aconteceu o quê? Uma crise, tá? As taxas para amortização futura da dívida eram flutuantes, atrelado ao mercado norte-americano. O que é taxa para amortização? A amortização é quando você tem o quê? Você tem uma dívida e você começa o quê? Você paga, geralmente quando a gente vai pagar alguma coisa, a gente paga a primeira prestação, tá? A amortização é quando você começa a pagar a última. Para o quê? Para os juros ir diminuindo. Então, você pode pagar a atual e pode ir amortizando as últimas, tá? Então, vamos lá. Crescimento da dívida. Olha só. Com forte elevação das taxas de juros, houve uma explosão de endividamento dos países latino-americanos. Então, os países latino-americanos estavam pegando, primeiro, lá no começo da década de 70, aquele dinheiro que estava rolando, a dívida estava começando a chegar no prazo, houve essa crise do petróleo de 73, que acabou com todo mundo, tá? E o que aconteceu? Esses países não tinham mais dinheiro para pagar, só foi o que? Contraindo mais e mais, e os juros foram o que? Cada vez crescendo. Eles não pagavam a dívida e também não pagavam juros, tá? Aí o que acontece? O México, tá? Ele o que? Ele contrai a moratória. O que é a moratória?
A moratória é o adiamento da dívida. Ele chega e fala assim, olha só, eu sei que eu tô com juros muito alto, eu tô com uma dívida muito alta, mas eu não tenho dinheiro, eu quero o adiamento. Aí pronto, vai ferrar com toda a economia, principalmente com a economia do país, tá? O primeiro sinal da crise foi dado em 1982, quando o país decretou a moratória de sua dívida. Ele falou, a gente não tem dinheiro, a gente não vai pagar, tá? Então, muitos países, na década de 80, decretaram a moratória. O Brasil foi uma, porque pegou-se muito dinheiro, os juros muito lá em cima, e não tinha como pagar. Aí rolou a crise na década de 80. A combinação de altas taxas de juros com baixos preços do produto de exportação resultou na crise econômica. Então, o que aconteceu? A dívida estava altíssima. Os produtos deles, né? Estava muito baixo, não estava dando com o quê? Para competir isso daí. Então, a crise só foi piorando cada vez. Foi uma bola de neve. A crise da dívida, tá? Que atingiu os países em desenvolvimento, lógico, porque eles emprestavam dinheiro para os países subdesenvolvidos, né, aqui da América Latina, e mais em particular os latino-americanos, os mais endividados. Então todo mundo saiu perdendo, não só os países desenvolvidos, mas os países do que? Subdesenvolvidos, que eram os latino-americanos. Mas os latino-americanos eram o quê? Os mais prejudicados nisso daí, tá? Aí, 1980 é chamada a década perdida por causa disso aí, tá? Principalmente para os países mais pobres, né? Principalmente para os países latino-americanos, que eles tiveram que o quê? Que segurar dívidas, né? Enormes por causa que não souberam que administrar nas décadas anteriores o que? Esse processo todo de industrialização, né? Foram pegando dinheiro até que aconteceu isso daí, tá? As ditaduras militares ajudaram muito nesse processo também, ok? As economias dos países latino-americanos sofreram com baixo crescimento e elevada inflação. Então, na década de 80, o que aconteceu? Os países não tinham dinheiro para investir, tá? Então, a inflação em muitos países chegaram a 1000%. O Brasil aqui foi um escândalo na década de 80, principalmente a partir de 1985, com o fim da ditadura e o início, né, da redemocratização, que o salário era totalmente desvalorizado, era muito baixo, o índice de inflação chegando quase 1000, a gente não teve um crescimento econômico muito bom. Então, assim, foi realmente chamada a década perdida, entendeu? Porque não houve um crescimento que era se esperado, igual teve na década passada, tá? Aí a gente entra na década de 1990. A década de 1990, ela deu uma melhorada? Sim. Por quê? A questão da globalização, a formação dos chamados blocos econômicos, que fez com que muitos desses países se ajudassem, se unissem para sair do que? Desse processo. E outra coisa que ajudou foi o que? O fim das ditaduras militares, a redemocratização desses países, tá? Então, na década de 90, a redução da inflação após a implantação de medidas como o controle dos gastos públicos, tá? Uma dessas coisas foi o que? A privatização das estatais para pagar essas dívidas, tá? E novas modalidades de endividamento externo que a gente vai ver aqui. Então, quando houve esse processo de redemocratização, muitos países, as primeiras coisas, né, estavam endividados, pediram ajuda ao FMI, né? Foi o que? A questão das privatizações, controle dos gastos públicos, enxugamento da máquina pública. Senão eles não iam conseguir o que? A se industrializar, a competir, tá, com outros países que estavam surgindo aí. Gente, a China nessa época já estava no mercado, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, o Japão. Então, muitos países da América Latina, como o Brasil, ele teve que se reinventar, tá? Vamos lá, a globalização financeira, igual eu falei pra você,
foi o que? Uma modalidade nova de investimento, né? Investimento o quê? Especulativo. O que é esse investimento especulativo? É como você compra e vende uma dívida pública, tá? É o que? É uma forma de dinheiro emprestado, que é rápido, tá? Aonde? No mercado financeiro, porque se abriu para o mundo. Títulos públicos, né? Os chamados títulos públicos é o que? Para você captar rápido dinheiro, de uma forma muito rápida. Então, as pessoas começaram a fazer isso aí. E que títulos públicos são esses aí, né? Eles são o quê? É o governo, né, que investe através de leilão para captar dinheiro para pagar suas dívidas. Então, isso daí, na década de 90, foi muito forte, tá? Vamos lá. E o capital especulativo é a compra e venda, né? Um exemplo de ações, commodities, né? Investimento na bolsa de valores, porque até então só as grandes empresas, né? As pessoas jurídicas investindo nas bolsas de ações. Hoje não, a pessoa física ela pode investir na bolsa de ações, né? O problema do capital ali especulativo que ele é volátil, ele é muito estável. Então isso vai de acordo com o quê? Do que as ações que você está comprando, do que você está vendendo, tá? Isso varia também de cada setor e de cada país. E a gente tem o quê? A crise financeira dos anos 2000 e 2009, que foi aquela crise imobiliária que teve nos Estados Unidos, né? A crise financeira de 2008 e 2009 atingiu mais intensamente quem? Os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, né? Por causa da chamada hipoteca. Os Estados Unidos, eles têm uma forma de pegar dinheiro através do que? Hipoteca. Eles hipotecam o que? A casa deles. É uma forma de empréstimo muito mais barata. Diferente que aqui no Brasil, dos países da América Latina que a gente faz, tá? Mas provocou o quê? Consequência em muitos países emergentes que ainda dependiam do quê? Dos Estados Unidos, tá? Dos três emergentes da América Latina, né? Que é o Brasil, a Argentina e o México foi o com mais atingido em razão disso daí. Por quê? Porque o México, ele faz parte do quê? Do NAFTA, que é um bloco econômico dos Estados Unidos. E o México também ele depende economicamente do que? Dos Estados Unidos, praticamente tudo. Ele tem o que? As chamadas indústrias maquiladoras, né? Que depende exclusivamente do que? Dos Estados Unidos. A gente já estudou o que são as indústrias maquiladoras, né? Elas se concentram aonde? Ali, muito próximo à fronteira entre México e os Estados Unidos, né? Elas servem para o quê? Elas montam todos os equipamentos. Tudo sai, né? As peças vão para onde? Saem dos Estados Unidos, vão para essas indústrias maquiladoras e elas montam os produtos e devolvem para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? O México, a economia, a industrialização do México, ela foi muito abalada, porque ela depende exclusivamente de quem? Dos Estados Unidos, tá? A questão do Brasil. O Brasil foi um dos países da América Latina menos atingido, tá? A gente até hoje fala a questão igual na época o Lula falou assim, era só uma marolinha, né? Que ele falou dessa questão da crise financeira. A gente teve um impacto, a gente teve consequências, sim, mas não tão grande como teve os outros países. Porque a gente tinha um saldo da nossa balança comercial favorável. A gente tinha o quê? Dinheiro de reserva. Diferente de outros países que não tinham isso daí, tá? Porque a nossa industrialização é uma industrialização muito forte, muito independente, né? Em relação que a relação México, que depende exclusivamente de quem? Dos Estados Unidos, ok? Então a nossa aula sobre os países, né? Os novos países industrializados, eles fica por aqui, tá? E eu aguardo vocês na nossa próxima aula, ok? Então, tchau.